Olá, pessoal! Está no ar o programa Café com Gestão, edição especial Gestão Pública. A realização desse programa é o resultado da parceria da Escola de Gestão Pública, Política e Jurídica, do curso de Ciência Política EAD, curso de Comunicação Social, Jornalismo e Produção Multimídia, curso de Processos Gerenciais, curso de Relações Internacionais EAD e Rádio e TV Uninter. Nosso entrevistado de hoje é o candidato ao governo do Paraná, pelo PSOL, Bernardo Piloto. Bernardo Seixas Piloto tem 30 anos e é formado em Ciências Sociais pela Federal do Paraná, UFPR, e é mestrando em Saúde Coletiva na Unifesp, São Paulo. É servidor do Hospital de Clínicas desde 2006. Bernardo Piloto é o candidato mais jovem nesse pleito. E temos como convidados para debater com o candidato e perguntá-lo a professora Vanessa Fontana, que é doutora em Ciência Política e coordena o curso EAD de Ciência Política Uninter. O professor Dalci Gonçalves, que é professor do curso de Ciência Política Presencial e autor de diversos livros na área. O programa está dividido em 4 temas-chave, que derivam de 7 temáticas, que já foram sorteados previamente, antes do programa. Os 7 temas-chave são segurança pública, saúde, trânsito, transporte público, meio ambiente, habitação, gestão urbana. Cada tema-chave possui 3 questionamentos, sendo um de cada convidado e um de um aluno previamente já gravado do curso das gerenciais Uninter. O candidato possui até 3 minutos para responder cada questionamento, para adaptar melhor o tempo para ele. Os vídeos temáticos foram produzidos pelos alunos de jornalismo Uninter. Os temas-chave do candidato piloto são segurança pública, saúde, trânsito, transporte público. O tema 1 é sobre segurança pública. Vamos ao VT? Dados da Secretaria Estadual de Segurança apontam que alguns crimes diminuíram em 2014, em comparação ao primeiro trimestre do ano passado. Apesar disso, a população reclama da falta de policiamento. Aqui no centro é muito violento, muito roubo, muita droga. A sensação de segurança vai vir a partir do momento que a gente puder ver policiais nas ruas, né, ou módulos realmente instalados em locais estratégicos que possam estar trabalhando no sentido de ser essa polícia preventiva mesmo. A segurança que está faltando. Estão prometendo bastante, prometeram todos esses 20 anos, só prometeram e só tiraram a segurança das ruas. O Paraná possui uma das menores proporções policial por habitante do país. Em 2013, segundo dados da Gazeta do Povo, o Paraná só estava na frente do Maranhão, apesar da contratação de quase 2.000 PMs no mesmo ano. Colocar mais policiamento nas ruas. Policiamento ostensivo acho que é a coisa que dá para fazer aqui mais rapidamente. Curitiba tem um índice de criminalidade muito alto. Nós que vivemos aqui não temos segurança. O governo que está presente, ou que for ganhar de volta, deveria colocar aquelas, como é que chama as casinhas que fala da polícia, que a polícia ficava nas esquinas, parada. Eu não sei como é que pode dizer, é guarita que chama, né? A polícia militar devia ter as guaritas. O Paraná tem ainda um dos menores efetivos de policiais civis do Brasil, se comparado a outros estados, e um dos maiores índices de superlotação carcerária do país. Candidato, a partir de agora, você vai ter 50 minutos de programa útil a partir dessa temática. O tempo inicia a partir de agora. Eu vou convidar a professora Vanessa para fazer a primeira pergunta que tem a ver com o vídeo. Professora Vanessa. Bom, primeiramente, muito obrigado pela tua presença aqui, Bernardo. Obviamente tem a pergunta do vídeo, né, que você pode comentar. E uma outra questão que eu faço específica é sobre a PEC 51, que trata sobre o ciclo completo de polícia, carreira única, e sobre principalmente a questão da desmilitarização. Eu queria saber a tua opinião sobre essa PEC. O PSOL é a favor da PEC 51, nós vamos votar a favor dela no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados. O nosso único senador assinou o requerimento para que a PEC tramitasse. Nós tivemos aqui na Uninter, há poucos meses atrás, um seminário feito por todos os profissionais de segurança pública do Paraná. Então tinha gente da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, policiais militares, bombeiros, e eles foram unânimes em defender a proposta da desmilitarização, porque entendem que do jeito que está, mais polícia não vai significar mais segurança. Pelo contrário, mais polícia pode significar mais violência. Os índices do Paraná de violência têm crescido e também tem aumentado o efetivo. Também tem aumentado o número de pessoas presas e, mesmo assim, aumentado o número de mortes violentas e de violência como um todo. Então, nós precisamos inverter a lógica da segurança pública hoje. O pessoal defende a desmilitarização. Aqui para o estado do Paraná, a gente defende o que chamamos de medidas desmilitarizantes, que seria um processo de transição, enquanto não se resolve essa questão em nível nacional, que é, por exemplo, ter uma carreira única entre policiais
praças e oficiais, né, entre policiais e bombeiros, ter a regulamentação da jornada de trabalho. Hoje um policial trabalha 50 horas por semana, um bombeiro 60. Ter também uma corregedoria civil e externa à polícia militar e ao bombeiro militar hoje. Hoje, se acontece alguma coisa, isso fica a cargo da própria PM avaliar entre eles e acaba caindo num corporativismo e várias denúncias não são avaliadas. Então, a gente precisa ter uma corregedoria civil externa. Isso é possível de ser feito já em nível estadual e é isso que nós vamos fazer. São medidas simples que nem custam dinheiro, né? São medidas que podem ser feitas com vontade, com boa vontade política. Já é possível tomar essas medidas. E retomando um pouco a questão da pergunta da aluna, né, do transeunte na rua, a questão da organização dos postos, né, de polícia, ou dos módulos policiais. Como é que você vê hoje essa questão das UPSs? Como é que fica no teu plano de governo? Olha, é ruim que o único braço do Estado que chega em determinados lugares do Estado, para as pessoas, nas comunidades, seja a Polícia Militar, né? Nós temos visto isso no Rio de Janeiro com as UPPs e as UPSs no Paraná, infelizmente, parecem seguir a mesma lógica. O único braço que chega ali naquela comunidade é a polícia. Não chega a saúde, não chega a educação, não chega a lazer, não chega a cultura, chega apenas a polícia. Pode chegar a polícia, não há problemas nisso, mas tem que chegar todas as outras coisas conjuntamente, senão a gente vai recorrer nos mesmos erros, vai recorrer em erros que outras experiências mostram que não resolveram o problema da segurança. Também deixar claro que a presença de policiais na rua não necessariamente significa uma sensação de segurança. Há uma boa parcela da população que sente medo da polícia militar. 86% das pessoas declaram em pesquisas que têm medo de serem torturadas ao serem presas, né? Então, a gente precisa também de uma outra polícia, não precisa só de polícia na rua, precisa de uma outra polícia. Eu mesmo sou uma pessoa que tem medo de perguntar uma coisa para um policial, né? Sabe-se lá o que ele vai achar, se ele vai achar que eu estou desacatando ele, ou é uma relação muito desigual que a população tem com a polícia. Então a gente precisa ter uma outra polícia e ter mais polícia na rua. Muito obrigado, candidato, professora Vanessa. Agora eu quero chamar, candidato, um VT de um aluno nosso, que tem uma perguntinha para você. As organizações que representam os policiais militares têm pleiteado uma política salarial entre as praças e os oficiais da Polícia Militar do Paraná. Como o seu governo tratará desse assunto? Primeiramente, preciso registrar que o PSOL é favorável à PEC 300, que é uma proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional e que equipara o salário dos policiais e bombeiros com o salário dos policiais e bombeiros do Distrito Federal, que é o maior salário do Brasil. Então, nós somos favoráveis ao pleito dos trabalhadores da segurança pública por melhores salários. Junto com isso, defendemos a regulamentação da jornada. Se a jornada for regulamentada com salário muito baixo, o que vai acontecer, os policiais vão trabalhar menos como policiais e vão ter bicos fora do trabalho. Então, a gente defende, conjuntamente com a regulamentação da jornada, o estabelecimento de um piso salarial maior do que é hoje, para que ninguém precise buscar emprego fora do trabalho. No Rio de Janeiro, nós estivemos junto com os policiais e bombeiros quando eles fizeram greve, né? Temos deputados que são reconhecidamente parceiros da causa de policiais e bombeiros no Rio de Janeiro, especialmente daqueles que são praças, que são soldados, são cabos. Temos em Santa Catarina um candidato ao Senado, que é o Sargento Soares, que é um histórico lutador na defesa dos policiais militares de Santa Catarina. Então, o nosso partido tem um envolvimento bastante grande com a pauta salarial desses trabalhadores. Muito obrigado, candidato. Agora, professor Doacir, por favor, encaminhe sua pergunta ao candidato. Temática: segurança pública. Segurança pública. Em relação ao tema segurança pública, nós sabemos que a violência é uma das maiores preocupações dos paranaenses e estamos enfrentando um crescente aumento da taxa de homicídio. Comparando nos últimos 2002 a 2012, houve um aumento de 55% no índice de homicídios em Curitiba. Qual é o seu olhar para alterar essa situação e também a sua proposta de políticas públicas em relação à segurança pública? É importante registrar que na pesquisa da Datafolha, publicada recentemente, 17% dos paranaenses disseram que segurança pública é o maior problema do Estado, né? 47% saúde, em primeiro lugar. Em segundo lugar foi segurança pública, com 17%. Os índices de violência de Curitiba também mostram que é um mito essa história de cidade modelo, né? Ela é uma cidade modelo em exclusão social, porque há um núcleo modelo na cidade
e uma periferia muito pobre. É muita desigualdade, isso certamente interfere nos índices de violência. Bom, a população que é mais carente, que é mais pobre, ela não tem acesso ao lazer, ela não tem acesso à cultura. Quando ela quer ir no shopping, o shopping vai lá e ganha uma ação proibindo elas de frequentarem o shopping. Essas pessoas não têm alternativa de vida, né? A vida delas é dito para elas que a vida é só ir ao trabalho, voltar para casa, ir ao trabalho, voltar para casa. Não há vida digna dessa maneira. Nós precisamos garantir uma vida digna para a população. Isso certamente vai impactar nos índices de violência, vai diminuir os índices de violência, além de melhorar outros índices de acesso à saúde, de acesso à educação, né, e outros índices que a gente ainda está muito atrás. Então, a proposta do PSOL é ter medidas que combatam a desigualdade social, né, e ter o acesso da população, especialmente da população mais pobre, a políticas de lazer, políticas de cultura, políticas de esporte, não só uma vez por ano, não só o futebol, né, como a gente vê, às vezes até tem uma política lá, tem uma quadra de futebol lá na periferia. Bom, se a pessoa não gosta de jogar futebol, ela está proibida de fazer esporte, né? Tem uma vez a virada cultural por ano. Bom, bacana que tem a virada cultural, eu sempre vou, mas precisa de mais políticas públicas. Então, a gente defende essa outra visão, esse outro olhar para a segurança pública, um olhar mais sistêmico, um olhar mais holístico, né? Para que a gente possa combater esses problemas na sua raiz e não ficar só dando um remédio, né? A gente precisa prevenir, porque o dito popular é muito sábio, que prevenir é melhor que remediar na segurança também. Candidato, antes de mudar para o tema saúde, tem mais alguma consideração no tema de segurança pública? Olha, pedir para as pessoas entrarem no nosso site, né, no www.bernardopiloto.com.br. Lá tem o nosso programa de governo, tem alguns textos, enfim, artigos sobre a questão da saúde, da segurança, e você vai poder conhecer de maneira mais completa o que a gente pensa para esse tema, que é ao mesmo tempo tão importante e tão complexo. Outra coisa que a gente tem dito também, que nós vamos ser o primeiro governo a não ter nenhum promotor, nenhum policial na Secretaria de Segurança Pública. Vamos ter alguém com um olhar voltado para os direitos humanos. A gente acha que isso é um diferencial importante em relação à história do tratamento da segurança pública aqui no Paraná. Muito obrigado, candidato. O tema 2 agora é saúde e também tem um VTzinho preparado para os nossos alunos, para o senhor acompanhar. Assim como em todo o país, o Paraná também passa por sérios problemas na saúde. O Hospital de Clínicas é o maior centro de atendimento público do Estado e enfrenta a falta de funcionários. O impasse sobre a forma de contratação adiou cirurgias, tratamentos das mais diversas áreas e fez diminuir a esperança por um transplante, por exemplo. Tem bastante dificuldade para as pessoas conseguirem marcar consulta. E uma política falou que agora é bem fácil marcar consulta por telefone, mas não é bem assim. Para quem necessita mesmo, não é fácil. Quando a gente vai numa emergência, a gente quer emergência, mas nem sempre acontece com emergência. Tem sempre que esperar bastante. Não tem o remédio mesmo tomando para pressão alta, para diabetes, coisa assim, a gente vai no posto, não tem, e o atendimento, não tem atendimento, infelizmente. Muito mal. Nós estamos precisando de melhoramento, renovação na saúde pública. Na hora de emergência, pior ainda. Primeiro tem que saber o que a gente já chega, que nem eu cheguei com a minha irmã, numa cadeira de roda, foi direto para a UTI, mas não tem condições, não tem atendimento. É muito triste aonde a gente mora, mas não é só onde eu moro, qualquer local está difícil de atender e tem muita gente doente. Precário, não só no bairro onde eu moro, em qualquer lugar aí no Brasil. Cerro Azul, Paraná. Lá não está muito bem, eu fui encaminhada para cá fazer um pré-natal porque não tem médico. Eu sou hipertensa, tô com pressão alta e tô quase na hora de ganhar meu neném e daí fui encaminhado para cá porque não tem médico. Então eu acho que tinha que mandar um médico bom, né, que permaneça e que nem no nosso lugar não tem ecografia, não tem sala de cirurgia, não tem nada, é tudo mandado para Curitiba. Então eu acho que daí tinha que fazer assim no nosso lugar, né? Para nós ter acesso lá em vez de viajar longe para cá aqui. De lá aqui é umas 3-4 horas de viagem de carro, né? E se você entrar em trabalho de parto não dá tempo, né? De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, de 2002 até agora, foram poucos os anos em que as gestões estaduais cumpriram com a lei que obriga o investimento de 12% da arrecadação no setor da saúde.
Faltam médicos especialistas na maioria das cidades. As vagas de leito de UTI são insuficientes. Muitos tratamentos especiais e até compra de medicamentos que estão fora da cesta básica só são realizados mediante decisão judicial. Olha, a saúde é um tema que me apaixona muito, né? Eu sou, além de trabalhador do Hospital de Clínicas, eu trabalhei ali ali no fundo do vídeo apareceu ali a central de agendamentos de consultas e exames, eu trabalhei ali e eu vivi de perto essa realidade das pessoas que viajam 4, 5, 6, 7 horas para muitas vezes ter uma consulta simples no Hospital de Clínicas. E esse é um dos motivos que eu estou aqui a me candidatar, né? O partido entendeu que era importante uma pessoa da saúde como candidato ao governo, porque esse é, como eu comentei antes, o maior problema levantado pelas pessoas no estado. 47% das pessoas apontam a saúde como o maior problema. O HC ele vive um processo de precarização, uma precarização proposital, porque o governo federal quer terceirizar a gestão dos hospitais e para isso ele precisa precarizar a ponto de faltar seringa, faltar escovinha para lavar a mão, faltar seguro para as ambulâncias saírem do hospital. Essa é a situação que o Hospital de Clínicas vive hoje, uma situação que eu vivo de perto porque trabalho lá e a gente tem trazido propostas para tentar resolver esse tipo de problema. Uma delas é a saúde ter uma perspectiva mais preventiva, a gente também tem políticas de promoção à saúde para evitar que as pessoas fiquem doentes, a gente garantir concursos públicos para garantir o atendimento nos hospitais regionais que hoje têm leitos, há equipamentos comprados, mas esses leitos estão vazios porque faltam médicos, faltam técnicos de enfermagem, faltam enfermeiros. Nós vamos contratar essas pessoas, vamos convocar os que já estão aprovados em concurso e que não foram chamados pelo atual governo. Também é importante registrar que lá no HC eu me identifiquei muito com a moça que falou que não adianta ligar, que não resolve o problema e o agendamento por telefone não adianta, né? Lá no HC o que acontecia? As pessoas ficavam na porta do hospital e dormiam lá para conseguir a consulta no dia seguinte. Para não ficar feio, né? Vai que a imprensa vai lá, cobre, a gestão do hospital então colocou essa fila no computador. Só que não aumentaram as vagas. Então o problema continuou. E em 2 meses a fila da reumatologia chegou a 5 anos, né? E eu era um dos funcionários que tinha a responsabilidade de contar para as pessoas isso. E a orientação da minha chefia é de que a gente dissesse assim para as pessoas: a sua fila vai demorar mais que 3 meses. Ora, é claro que 5 anos é mais do que 3 meses. Mas quando a gente fala que é mais que 3 meses, as pessoas esperam que é 4 meses, que é 5 meses, né? E nós, os funcionários ali da central, decidimos que nós falaríamos a verdade para as pessoas. A gente contaria para elas que demoraria o tempo que fosse. Então vai demorar 5 anos a sua consulta para reumato, vai demorar 2 anos a sua consulta para cardio, 3 anos a sua consulta para oftalmo. E por isso eu fui tirado da central de agendamentos, eu fui dispensado de lá, sofri um processo dentro do hospital, ganhei o processo, o HC não conseguiu provar que eu estava fazendo algo errado, pelo contrário, né, foi reconhecido que aqueles dados não eram sigilosos, mas o HC, ao invés de melhorar o atendimento, ao invés de buscar isso com o governo federal, resolveu punir os funcionários que estavam nada mais fazendo do que contando a verdade para os pacientes, para os usuários do sistema. Então, vivi de perto essa realidade e tenho muita sensibilidade com isso. É uma das coisas que me fez militar, me fez fazer movimento na área da saúde. Porque não pode um país que tem um sistema de saúde tão bom na sua legalidade, na sua lei, ter uma saúde tão precária na vida real. Muito obrigado, candidato. Professor Doacir, por favor, a sua pergunta ao nosso candidato. Bernardo, de certa forma você já iniciou a resposta à pergunta. Especificamente, qual seria a sua ação no governo para resolver o atendimento de emergência e também as consultas eletivas? Olha, é investir nos hospitais regionais, né? A lei do SUS prevê a descentralização das ações. Então é inaceitável que uma pessoa de Maringá, como aconteceu semana passada, venha para Curitiba fazer o atendimento e tenha um acidente de carro na estrada, né? As pessoas estão vindo tratar de dor de cabeça e estão ficando com dor nas costas, porque elas viajam em péssimas condições. E aí elas agravam o seu problema de saúde. É um cobertor curto, né? Esquenta de um lado, descobre do outro. É isso que está acontecendo com a saúde hoje. Então, investir nos hospitais regionais e incentivar os municípios na prevenção, né? Quem faz o papel preventivo é o município, é a ponta do serviço, né? Também queremos investir na escola de saúde pública. É uma coisa que o Paraná já tem, é um órgão que o Paraná já tem, mas está sucateado, tem poucos cursos. Queremos investir na escola de saúde pública para que tenhamos os melhores profissionais em saúde do estado do Brasil, né? Então precisamos ter curso de pós, de mestrado, de doutorado, cursos específicos em saúde do trabalhador, saúde indígena, saúde LGBT, saúde da mulher, enfim, nos mais diversos segmentos da saúde,
para a gente ter profissionais de alta qualidade trabalhando no Estado. É uma escola que, como essa, já existe no Estado de São Paulo, existe em Minas Gerais, existe no Rio de Janeiro. Não há por que não existir uma escola dessa com qualidade também aqui no Paraná. A gente tem essa ideia. Somos o único programa de governo que tem falado na Escola de Saúde Pública, o que não nos deixa feliz, nos deixa triste, porque, infelizmente, mostra o desprezo que todos os outros candidatos ao governo têm com a formação dos profissionais da área da saúde. E a gente sabe que hoje as faculdades de saúde formam um profissional que não aprende a trabalhar no SUS, ele aprende a atender uma especialidade apenas, né? E a gente precisa de profissionais generalistas, profissionais que peguem nas pessoas, que perguntem para as pessoas onde elas trabalham, que conversem com os pacientes. É esse o médico que as pessoas precisam no interior do estado, na periferia, né, em todos os lugares. Então é esse o médico que nós vamos formar a partir da Escola de Saúde Pública. Muito obrigado, candidato. Professor Doacir, tem algum comentário? Não. Obrigado. Professora Vanessa, algum comentário? Tem uma questão. É interessante que na própria... Bom, primeiro que a tua fala é um escândalo, né? No sentido de tudo que você acompanhou quando trabalhava no agendamento, porque a saúde e a segurança são duas questões que mais atingem a população de forma efetiva. Sim. Né? Porque... Na saúde não há como tapar o sol com a peneira. É por isso que, por mais que os governos tenham programas que têm essa característica, isso não dá conta de resolver. Ontem eu assisti o programa eleitoral e tinha lá alguém falando da telemedicina, falando do avião que leva as pessoas em caso de emergência. Olha, é 1%, 0,1% da população que vai precisar desse avião. Com isso dava para a gente investir em tantas outras estruturas de saúde que preveniriam que as pessoas precisassem desse avião. Mas é claro, o avião fica muito mais bonito no programa eleitoral, por isso que é o avião que é mostrado. Isso é uma característica da área da saúde. Não há como tapar o sol com a peneira. Por isso, por mais que os governos tenham programas, como eles não são programas efetivos, eles não são programas que vão na raiz do problema, a saúde continua como o maior problema citado pela população. E teve uma questão na tua fala, você falou da questão das leis, né? As leis, elas são... a saúde é um direito constitucional, não é verdade? Sim. No entanto, não é cumprida. Né? E como é que você pensa essa questão da judicialização da saúde? Essa é uma questão. Né? E a outra é pensar qual é a tua posição sobre o programa Mais Médicos? Olha, Vanessa, primeiro é importante dizer que as pessoas que judicializam, elas estão no seu direito. Né? É triste que as pessoas tenham que judicializar a saúde para ter acesso a um remédio, por exemplo. Nós temos propostas sobre isso. Queremos ter uma empresa pública de medicamentos no estado do Paraná. Isso vai custar menos aos cofres públicos. Hoje gasta-se muito comprando medicamentos de laboratórios que cobram muito caro, porque só eles produzem aquele medicamento. Nós temos condição de produzir medicamentos também pela esfera pública, em parceria com as universidades estaduais, né? É uma coisa que São Paulo faz, Rio Grande do Sul faz, Minas Gerais faz, Rio de Janeiro faz, não há porque o Paraná não fazer. Então, temos também uma proposta para a questão dos medicamentos, para que a gente evite essa judicialização. Mas não evitando, proibindo a judicialização, evitando ter uma política de qualidade. Porque não adianta a gente reclamar da judicialização e não dar o acesso que a pessoa tem por lei. Está lá no artigo da Constituição, saúde é direito de todos e dever do Estado. Cabe ao Estado cumprir, então, esse dever, esse direito conquistado lá na Constituição de 88. Sobre o Mais Médicos. O PSOL votou a favor do Mais Médicos na Câmara. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha crítica aos Mais Médicos. A gente acha importante separar em duas situações. Primeiro, nós somos a favor de que médicos de outros países venham trabalhar no Brasil. Não vemos problemas nenhum nisso. Trazem outras experiências, trazem outros conhecimentos e são importantes para a gente avançar a medicina no Brasil. Então, somos favoráveis. Assim como não vemos problemas que haitianos venham trabalhar no Brasil, que bolivianos venham trabalhar no Brasil, que senegaleses venham trabalhar no Brasil. Há de montes por aí, infelizmente, em contratos de trabalho muito precários, né? Onde é incrível que um país como Cuba, por exemplo, sobre médicos, né? A relação lá, médicos por mil habitantes é 6, né? Aqui no Brasil é 2. Em alguns lugares chega a 0,5, enfim, chega a nada, né? Por 100 mil habitantes. Então, achamos que é importante. Agora, o Mais Médicos tem muitas limitações. Ele propõe, por exemplo, expandir a rede de universidades de medicina pela via da iniciativa privada. Isso não vai dar conta, porque um curso de medicina custa 3 mil, 4 mil reais a mensalidade. Só a mensalidade, fora outros equipamentos que o estudante tem que comprar. Também não adianta a gente abrir cursos de medicina no interior se as residências, que é o passo seguinte da graduação, continuarem concentradas nas capitais.
Porque a pessoa vai lá em Toledo fazer medicina e vai voltar para Curitiba para fazer a sua residência, sua especialização, e aí ele vai ficar em Curitiba, ele não vai ficar em Toledo. E a gente precisa de pessoas que fiquem em Toledo atendendo, ou em Toledo, em Palotina, em Marechal Cândido Rondon, em Terra Roxa, enfim, na região, né, no interior. E não aqui em Curitiba, que já tem médicos suficientes. E, principalmente, o Mais Médicos não ataca a raiz do problema, que é a forma de formação, a formação dos alunos da medicina hoje, né? A gente tem uma formação que forma o aluno para atender a ponta da orelha esquerda, mas que não sabe corrigir uma diarreia, né? E nós temos mais diarreia no Brasil do que problemas na ponta da orelha esquerda. Então nós precisamos inverter a lógica da formação na medicina. E é isso que o Mais Médicos não ataca. O Mais Médicos não vai nessa raiz. Nós vamos continuar formando médicos muito especialistas, quando a gente precisa de médicos generalistas, médicos que tenham condição de atender os problemas. É importante registrar que não faltam só médicos no interior, faltam também médicos na atenção básica, no interior e na capital. Tem dificuldade de ter médico no Sítio Cercado, na Vila Feliz, em Londrina, na periferia de Ponta Grossa, na periferia de Cascavel, porque os médicos querem ter o seu consultório, porque é disso que a família espera deles, porque o pai investiu muito na formação dele e quer que o médico apareça no Fantástico como um médico famoso, né? E a saúde básica não possibilita isso, né? Nós queremos um incentivo para a saúde básica. E parte desse incentivo é mudando a forma de formação deles hoje, também investindo, por exemplo, na escola de saúde pública, como eu comentei antes, para a gente poder garantir uma formação que não é dada a eles na universidade, garantir em curso de pós, em curso de mestrado, em curso de doutorado. Então, nós temos uma crítica bastante forte ao programa Mais Médicos, mas queremos registrar aqui que somos favoráveis a médicos de outros países. Quem diz para você que o médico de outro país é de má qualidade está sendo xenófobo, está tendo preconceito contra estrangeiros. E isso é muito feio, isso é muito grave, isso é errado, e o pessoal é contra a xenofobia, é contra o preconceito contra estrangeiros. Muito obrigado, candidato. Temos agora uma perguntinha, a última pergunta do tema, aliás, que vai vir lá do nosso aluno de processos gerenciais. Como proteger os idosos à medida que os aposentados chegam a pagar até R$ 700 por um plano de saúde, sendo que esse valor passa da renda que oferem como aposentados e ainda tem os gastos com remédios, alimentação, etc. Quais as propostas do seu governo para cuidar da saúde e promover a cidadania dos idosos? Candidato. Bacana a pergunta. O PSOL nasceu da luta pelo direito dos idosos. Nós nascemos porque os nossos deputados federais votaram contra a proposta do governo que era de piorar a previdência dos servidores públicos, né? E aí esses deputados, por manterem coerentes com a sua trajetória de luta, com a trajetória de militância, foram expulsos do PT e vieram formar o PSOL. Então o PSOL nasceu da luta pela defesa do direito dos idosos, pela defesa de uma previdência que não faça as pessoas terem que se aposentar apenas com R$ 700, que realmente, para quem é idoso, não dá para nada, né? Para quem já é mais jovem, tem menos gastos, não dá para nada. Para quem é idoso, realmente não dá para nada. Nós defendemos políticas públicas para os idosos, estaremos nos próximos dias no Conselho Estadual da Pessoa Idosa e lá vamos firmar compromisso com as propostas desse Conselho para que o nosso governo tenha essa perspectiva de atendimento à pessoa idosa. É importante registrar que hoje quem acaba atendendo essas pessoas é a saúde, né? Porque não há outras políticas públicas para a pessoa idosa, não há lazer, não há cultura, não há esporte, enfim, não há nada, não há educação, né? E aí a pessoa acaba desembocando lá na saúde e os profissionais de saúde reclamam muito que eles não são... Nem todo mundo que trabalha na saúde é psicólogo, nem todo mundo que trabalha na saúde é terapeuta ocupacional, mas eles acabam tendo que fazer um pouco disso, porque as pessoas vão lá na saúde e às vezes elas querem uma conversa. Elas não querem apenas, elas não estão com dor de cabeça, elas querem apenas uma conversa, porque muitas vezes uma conversa é muito terapêutica, né? Então a gente precisa ter essas políticas intersetoriais de atendimento à pessoa idosa para que não estoure, para que tudo não acabe na área de saúde. Precisamos evitar a chegada lá das pessoas na saúde, enfim, precisamos ter essas políticas que a gente tem um acompanhamento mais de perto das pessoas idosas. É uma questão que vem aumentando, porque ainda bem, temos cada vez mais pessoas idosas no Brasil, isso é uma coisa boa, né? E agora cabe ao governo ter políticas de qualidade para essas pessoas. Muito bem, candidato. Agora vamos para o tema 3, que é o tema de trânsito. Vamos ver o VT? De acordo com um levantamento feito pelo Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia,
O trânsito e o transporte público são os maiores problemas de infraestrutura de Curitiba. Para 85% dos entrevistados, os problemas de mobilidade causam grande impacto na população. Políticas de educação para o trânsito não para motoristas, e sim para pedestres. O pedestre sabe que está vermelho, sabe que é para os carros e eles se aglomeram e atrapalham a passagem dos veículos. Mais semáforos sincronizados, como é o da Visconde de Guarapuava. Mais estacionamentos a preços acessíveis. Os estacionamentos do centro eles estão bem carinhos. Deveriam ser criadas políticas públicas para o incentivo ao uso da bicicleta, propiciar melhorias para que os pedestres utilizem com maior facilidade as vias públicas. Porque não tem vias, né? A pessoa vai cruzar a pé, não tem vias. Ele tem que dar o lado, o carro cruza por cima, né? A falta de projetos e propostas de melhorias acabam provocando essa insatisfação na população. Os números de acidentes e de vítimas no trânsito só aumentam. De janeiro a junho de 2014, foram 377 pedestres feridos, número 9,2% maior do que no mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito, as ruas que possuem canaletas de ônibus são as que representam mais perigo para os pedestres. Candidato, suas considerações sobre essa temática. Olha, a gente vê que há um incentivo à cultura do carro, né? E um incentivo que as pessoas se locomovam sempre de carro. Há políticas ainda muito ínfimas em relação à bicicleta. Tem crescido o movimento, as reivindicações desse movimento. Nós, em 2012, assinamos a Carta Compromisso, o pessoal assinou a Carta Compromisso com os ativistas da bicicleta, não só em Curitiba, como em outros lugares. Temos esse compromisso em ter um transporte que não seja só dependente do carro, né? Agora, é importante registrar aqui o seguinte, temos autonomia política para tocar essa proposta também, porque não recebemos dinheiro de empresas automobilísticas na nossa campanha. Outros partidos vão aqui vir defender que defendem a bicicleta, mas eles recebem dinheiro da GM, da Volks, da Renault, e por isso não tem condição de implementar políticas para a ciclomobilidade, porque tem compromisso com as empresas automobilísticas. Nós não, nós, o pessoal, não recebemos esse dinheiro, por isso temos autonomia para tocar essas políticas enquanto estivermos no governo. Então, defendemos, apoiamos, né, as reivindicações da ciclomobilidade, temos uma história de participação em conjunto com esse movimento e achamos que eles vêm a engrandecer o debate sobre o problema do trânsito. Importante também tratar o problema do trânsito e do transporte, enfim, como questões coletivas, né, e não só como questões individuais. A gente vê muito uma individualização do problema, quando na verdade são problemas coletivos. Professora Vanessa. É muito interessante a tua fala, que a literatura tem demonstrado que a questão do trânsito no Brasil, ela foca o indivíduo, até porque ter um carro é sinal de sucesso pessoal. Então, assim, enquanto governador, candidato, o que poderia ser feito em termos de políticas públicas para se investir no transporte público, né, que atenda a coletividade, porque aí o complexo é que você tem uma questão cultural que é pano de fundo. Então, essa é uma questão. E a outra é o número de vítimas que nós temos no trânsito. A própria matéria mostrou um número absurdo de mortes no trânsito. Eu sou uma sequelada do trânsito, né, milito nessa área. E então nós temos hoje 600 mil lesionados por ano no Brasil e 60 mil mortes por ano. Quer dizer, como é que se explica, enquanto governador, o que você poderia fazer nesse sentido, enquanto política pública? Olha, me parece que o investimento na área de trânsito, ela vai ter um impacto depois também nas questões de saúde, né? Uma série de consequências que tem isso. Bom, primeiro a gente precisa garantir estradas de qualidade, né? Eu tenho viajado no interior de carro, de ônibus, não sou daquele candidato que vai de helicóptero ou de avião, de latifundiário para o interior. Tenho viajado de carro, de ônibus, tenho visto essa realidade de perto. Você tem estradas pedagiadas, 100 quilômetros de estrada, eu contei no odômetro do carro, quando estava indo de Ponta Grossa a Cascavel, sem terceira faixa e sem aquele olho de gato para dividir as faixas, né? Então, uma estrada pedagiada de péssima qualidade, né? Então, precisamos investir nisso, nós vamos auditar os contratos de pedágio para ver as irregularidades e aí decidir conjuntamente com a população o que fazer. Nós temos certeza que vamos decidir coletivamente pela rescisão dos contratos de pedágio, porque há muitas irregularidades. Nós vamos fazer uma auditoria para aprovar isso, vai ser nossa primeira medida de governo, já no dia 2 de janeiro vamos fazer isso, né? Entendemos também que é preciso investir no transporte ferroviário, né? Hoje você viaja nas estradas a caminhões duplos,
triplos viajando, caminhões com hélices gigantescas para energia eólica, por exemplo. Você fala, cara, isso não pode estar viajando de caminhão numa estrada, é inaceitável isso, né? Mas viajam. E aí vão a 20 por hora, atrapalha o trânsito, enfim, a pessoa daí fica muito tempo atrás no caminhão a 20 por hora, depois quer compensar isso e acaba andando em alta velocidade, né? E isso acaba trazendo consequências, muitos acidentes. Estou trazendo aqui problemas coletivos do trânsito. As políticas de trânsito acabam tratando aquele que atropela, aquele que causa um acidente como o grande culpado. É verdade, as pessoas são culpadas, merecem ser punidas, mas a gente precisa ter políticas para evitar isso, né? Ter políticas mais amplas, mais coletivas, para evitar essa questão da individualização do problema. A gente tem individualizado o problema há muitos anos, isso não tem conseguido reverter esses problemas. Então, o transporte ferroviário seria importante para a parte das cargas que hoje são transportadas por caminhão serem transportadas de trem, evitando que uma superlotação das estradas, permitindo que mais pessoas viajem de carro, enfim, que se sintam mais à vontade de viajar. Outro ponto é a gente ter uma empresa pública de transportes para fazer o transporte no interior do estado. O transporte entre as cidades do interior é muito ruim. É mais fácil vir de Paranaguá para Curitiba do que de Paranaguá para Matinhos, que é do lado. E é mais fácil vir de Matinhos para Curitiba do que de Matinhos para Paranaguá, que é do lado. Porque não tem uma empresa que faça isso, né? As empresas buscam altos lucros com esses transportes, as empresas privadas que existem, e acaba não sendo interessante para elas, ou há poucos horários, aí os ônibus vão muito lotados, vão parando em tudo que é lugar e acaba desincentivando. Eu mesmo, no último domingo, fui de Campo Mourão ao Moarama, a 2 horários de ônibus apenas, 130 quilômetros, demorou 3 horas. Né? Então é um transporte de muita má qualidade, acaba obrigando todo mundo a ter carro. E a gente acha que é bacana as pessoas terem carro, é ótimo as pessoas terem carro. Né? Agora o problema é elas terem que usar o carro todos os dias. Né? É bacana se os carros fossem para passeio, como originalmente era o nome deles, né? E a gente pudesse durante a semana se deslocar de ônibus, se deslocar de outros meios de transporte, de bicicleta, enfim, certamente a cidade seria muito mais agradável para a gente viver. Dizer também que às vezes a gente cobra da população algumas medidas na área da saúde, por exemplo, ande no parque, assim você vai prevenir problemas cardíacos. Bom, eu tenho certeza que boa parte da população até gostaria de andar no parque, mas não consegue, porque demora 2 horas para voltar para casa, chega lá na sua casa que é longe e não tem um parque perto. Então, ter políticas de transporte também garante um acesso a outras coisas, né? Sobre isso também queria lembrar, me veio agora uma lembrança, né? Eu estou trabalhando atualmente na fisioterapia do Hospital de Clínicas. E esse ano uma paciente chegou lá e falou, olha, eu estou abandonando a fisioterapia porque eu não tenho condições de vir 3 vezes por semana aqui no HC. Eu não tenho condição de gastar 5,40, 2,70 mais 2,70, né? 3 vezes por semana. Eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho 16,20 para gastar com transporte por semana, por isso eu vou abandonar a fisioterapia. Então, quando a gente fala em transporte, a gente está falando de um direito que garante acesso a outros direitos. E é assim que ele deve ser tratado. Professor Doacir. Bernardo, e esse transporte público é com preços acessíveis? Claro. Se o transporte não for com preços acessíveis, ele restringe o acesso. Né? Eu quero dar um exemplo aqui, às vezes parece bobo, mas sobre o que a gente pensa sobre transportes, né? Quando você vai a um shopping center, você tem um transporte lá dentro que é a escada rolante. E ela tem um custo, certo? De funcionamento, de manutenção, mas você não paga diretamente essa escada rolante. O preço daquela escada rolante está distribuído no valor das roupas, da comida, de tudo aquilo que você compra lá no shopping. Pois bem, assim deveria funcionar o transporte na cidade, né? Por isso que nós defendemos a ideia da tarifa zero, que o custo do transporte seja dividido com o conjunto da população, especialmente por aqueles que mais se beneficiam quando a população se transporta, se move pela cidade, que são os comerciantes e os empresários, porque as pessoas praticamente só saem de casa ou para trabalhar ou para consumir. Então a gente poderia dividir esse custo do transporte entre o conjunto da população. Certamente um comerciante ia ganhar muito mais, porque mais pessoas iam acessar a loja dele. Certamente para um empresário que já paga vale transporte, isso ia fazer pouca diferença do valor que ele já paga hoje. Então, por isso que a gente defende a ideia do tarifa zero. É aquilo que tem no shopping. Você não paga para andar de escada rolante. O preço da escada rolante já está dividido entre os outros preços daquilo que você compra no shopping. Essa é uma ideia bastante inovadora, né? Mas que tem crescido. Né? O ano passado, muitas pessoas levantaram essa bandeira do tarifa zero. Não é uma coisa impossível, é uma coisa possível de ser feita.
Basta a gente ter vontade política e basta também a gente ter autonomia política. Porque eu só estou falando isso aqui porque eu não recebo dinheiro das grandes empresas de ônibus na nossa campanha. Não há esse dinheiro. Por isso nós temos autonomia política para fazer isso. Nós temos vivido um exemplo aqui na Prefeitura de Curitiba. Há vários indícios de irregularidade, há pareceres do Tribunal de Contas, de uma CPI, para que os contratos sejam rescindidos, mas eles não são, porque há um compromisso do atual prefeito com as empresas de ônibus e dessa maneira ele não vai ter autonomia política para fazer isso. Nós temos autonomia política, não recebemos dinheiro nem das automobilísticas, por isso podemos investir na ciclomobilidade, e nem das empresas de ônibus, por isso podemos atender essa questão do transporte de maneira mais ampla e de maneira a resolver a raiz do problema. Professora Vanessa, última pergunta do tema. Ainda voltando à questão da educação, candidato, como é que a gente poderia pensar em uma política pública que atingisse a população para ser mais consciente no trânsito? Essa é uma questão. E a outra, pensando assim, na tua última fala agora, é possível um governo do Bernardo Piloto trabalhando junto com as montadoras ou com as grandes empresas automobilísticas, pensando numa política de trânsito universal? Olha, Vanessa, tem que ser. Nós queremos trabalhar com o conjunto da população, trazer a população para participar do governo através de plebiscitos, através de conselhos, e certamente isso vai ter um peso importante para a gente negociar com quem tiver que negociar, né? Certamente vamos ter força para fazer isso, para fazer os enfrentamentos que são necessários no governo. Sobre o que você colocou anteriormente mesmo? A educação. A questão da educação, isso. Boa pergunta, porque é uma coisa que me incomoda muito, né? As propagandas de álcool na televisão, de cerveja, e aparece assim, menores de 18 anos não podem consumir, cuidado com o consumo excessivo, né? Há propagandas de remédio na televisão e fala, olha, esse medicamento não é indicado para o problema da dengue, né? Alertando que não é para as pessoas se automedicarem. Mas passa uma propaganda com um carro a 150 por hora e nada é dito sobre isso. Como é que a gente quer educar as pessoas a andarem com educação no trânsito, se é vendido para elas que um cara bom, um cara que vai conseguir mulheres, um cara que vai ter sucesso na vida, é aquele cara que tem um carrão que anda a 150 por hora. Bom, enquanto a gente tiver esse tipo de incentivo na mídia todo dia, não há educação nas escolas que vai fazer resolver isso, porque a gente fala uma coisa na escola, a TV desfaz 5 minutos depois e muito mais vezes no dia, porque passam muito mais propagandas na TV sobre isso do que o que a gente consegue fazer de educação no trânsito, né? E aí a gente não vai resolver esse problema. Então, precisamos ter uma regulação sobre isso, assim como tem a regulação, por exemplo, sobre as propagandas de cerveja, sobre as propagandas de remédio, poderíamos ter uma regulação também nisso. Infelizmente é um tema apenas nacional, nós como governador não podemos ter isso, mas podemos, enfim, incentivar esse debate, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito há muitos anos, né? A gente tem lá as propagandas, o limite de velocidade do Brasil é 110, mas a gente tem propagandas com carro a 160, 170, e é vendido como se isso fosse ter sucesso na vida. Ora, ter sucesso na vida é ter acesso à saúde, é ter acesso à educação, é ter um lazer de qualidade, é ter cultura, é ter educação. Isso é ter sucesso na vida e não ter um carrão. Não é dessa maneira que você vai viver feliz, né? Inclusive, muitas pessoas adquirem o carrão, veem que não estão felizes e ficam com depressão, né? Porque elas achavam que aquilo que ia fazer elas felizes, e a gente sabe que não é. Essa falsa publicidade, ela não nos representa. Pontualmente, candidato, a questão do trânsito ainda que a legislação sobre trânsito ela seja federal, no seu governo poderia se trabalhar nas escolas, claro, ensino fundamental, médio, campanhas de conscientização, como é que você vê isso hoje? Falta? Está adequado? Sim. Falta, Vanessa. Há campanhas muito pontuais, né? Então, você até me disse antes aqui que vamos ter de 15 a 25 de setembro a Semana Nacional do Trânsito. Isso. Nessa semana vai ser dito que é bacana, ter um trânsito bom, ter olhar com atenção, tudo isso, né? Direção defensiva, vocês explicaram tudo isso na televisão. Passou essa semana, acabou. Nós vamos ver só de 15 a 25 de setembro de 2015 e em 2016 é aquela semana que tem para o debate. É claro que talvez se não tivesse a Semana Nacional do Trânsito, nem nessa semana seria debatido. Então é importante que tenha a Semana Nacional do Trânsito, né? Para que esse assunto seja debatido pelo menos nessa semana. Mas tem que ser um debate permanente, né? E aí o governo do Estado tem um papel fundamental, porque o Detran é vinculado ao governo do Estado, as escolas de ensino médio são vinculadas ao governo do Estado, enfim, essa estrutura de educação no trânsito é toda vinculada ao governo do Estado, então certamente o governo do Estado
pode ter um papel ativo nessa questão do trânsito. Candidato, o próximo tema é transporte público, que é co-irmão do trânsito. Sim. Para fazer esse tema, você vai ter provavelmente aí 7 minutos, tá? Então, um pouquinho mais de ser incisivo. Vamos ver o VT? Diversos protestos em todo o Brasil mostraram recentemente a indignação da população com a qualidade do transporte público e com o preço cobrado pelo serviço. Além dos passageiros indignados, trabalhadores do transporte têm organizado greves e paralisações do sistema por melhorias salariais. Já as empresas dizem que o custo é alto e o subsídio do poder público é pequeno. Os governos alegam que não podem custear o serviço. O resultado é a insatisfação. Horários de pico, que tem muito movimento e pouco ônibus. Quantidade péssima, eu acho pouco. Eu pego um micro-ônibus, eu acho horrível o horário, pelo menos do meu. Eles teriam que aumentar o número de ônibus, principalmente para quem trabalha, né? Que usa o ônibus no horário de pico. E o ônibus, mais ônibus, né? Porque tem cobrança de passagem, mas não tem ônibus suficiente. Pelo preço que a gente paga, né, de R$ 2,70, a gente poderia ter mais transporte coletivo. Outro dia demorei 15 minutos para pegar o biarticulado. O pouco número de ônibus para algumas linhas, a espera demasiada, ônibus lotados demais e terminais, alguns deles em estado muito precário, principalmente do Capão da Embuia. A redução do ICMS para o diesel usado nos ônibus do transporte público é uma forma de reduzir o custo, mas o impacto na tarifa é pequeno ao ponto de garantir a redução no valor da passagem. Como aliar qualidade e preço sem onerar os custos? Professora Vanessa, sua primeira pergunta sobre transporte público. Lembrando que o candidato tem aproximadamente 6 minutos para finalizar esse tema. Candidato, como é que você viu essa questão das mobilizações no ano passado? Foi só pelos 20 centavos ou o que mais tem nesse sentido em relação ao transporte? Como é que o governo pode atuar numa resposta em relação àquelas mobilizações? Olha, primeiro eu estive nas passeatas, nas mobilizações, desde aquelas mais vazias até aquelas mais cheias. Estive em praticamente todas as passeatas. Eu só não tive uma que foi logo depois ali de junho, que eu peguei uma gripe, porque foi muito intenso aquele processo de julho. Eu acabei ficando doente, fiquei de cama mesmo, o meu físico não aguentou. Tenho que melhorar minha condição física para um próximo momento desse. Bom, nós entendemos que foi muito importante aquela mobilização toda. Mostrou que mesmo na questão do transporte não eram só 20 centavos, há outras tantas coisas envolvidas, porque assim como em Curitiba fala-se em máfia do transporte, fala-se nisso em outras cidades também, né? Em São Paulo, em Brasília, Rio de Janeiro, enfim, todos os lugares o transporte é controlado por poucas empresas, foram feitas licitações, várias delas questionadas por órgãos de controle, então a gente precisa mudar isso, alterar isso, como coloquei anteriormente. Às vezes parece chato ficar falando disso, mas não dá para mudar isso se a gente receber dinheiro dessas empresas. Então, mais uma vez, veja bem quem está financiando seus candidatos, procure se atentar a isso, porque isso vai ter um impacto depois. Não é como o governador Beto Richa falou numa sabatina esses dias que o financiamento de campanha acaba no dia 5 de outubro e acabou o problema. Não, o financiamento de campanha permanece durante todo o governo. Isso é importante durante todo o governo. Então preste atenção em quem financia a sua campanha. Bom, a gente precisa que o governo ajude os municípios desde que os municípios façam auditoria. Porque eu não posso, como governador, ajudar municípios que tenham contratos fraudulentos com as empresas de transporte. Precisa ter uma auditoria nesses contratos para nós, como governo, sabermos em quem nós vamos ajudar ou não, né? Porque eu não vou ajudar município que não podemos usar dinheiro público, dinheiro da população do Paraná, para ajudar municípios onde há contratos viciados com as empresas de ônibus. Isso é injusto, né? Isso é injusto. Então, isso é uma questão também importante. Outra questão é o combate à lotação no transporte, né? A lotação nos ônibus acarreta muitos outros problemas. A gente vê casos muito fortes de assédio, né, com as pessoas nos ônibus, com as mulheres especialmente, né? Vê muitos acidentes, as pessoas caem no ônibus porque elas estão, enfim, em pé. Então, precisamos ter essa política mais ampla em relação ao transporte, diminuir as lotações. É fundamental para a gente poder ter um transporte de qualidade, para incentivar o uso do transporte coletivo e não do carro, não do transporte individual. Candidato, é interessante que a segunda pergunta do nosso aluno tem muito a ver com isso que o senhor falou. Vamos assistir? Segunda vez, né? Que eu adivinho a pergunta. No Brasil,
Os governos fizeram opção por um modelo que privilegia o transporte individual em detrimento do público. Para onde esse modelo caminha, em sua opinião? Esse modelo caminha para o esgotamento. É isso que a gente viu ano passado. Se esgotou. A xícara vazou. O pingo d'água vazou do pote. Por isso que as pessoas foram às ruas. Esse modelo leva ao esgotamento. Se os governos não querem mais ver protestos como o do ano passado, devem agir. E não colocar a polícia em cima das pessoas. Porque a resposta dos governos para os protestos foi a polícia. Nós temos que responder às reivindicações com direitos e não com polícia. E por fim, a última pergunta do professor Doacir. Candidato Bernardo, campanhas anteriores o metrô se colocou como sendo uma solução no transporte coletivo de qualidade. Qual que é a sua posição? Olha, se a gente tiver soma de modais, eu acho que é uma boa solução. Então, não adianta a gente pôr o metrô para ser no mesmo lugar que hoje já tem o biarticulado, que é o melhor transporte de Curitiba. Embora lotado, ele funciona bem, ele tem uma velocidade considerável, ele, enfim, é organizadinho, etc. e tal, embora muito lotado. É importante que fique claro isso, né? Então não adianta ter um metrô para ser no mesmo lugar do que já tem o biarticulado. Isso vai valorizar o já valorizado. E a gente não precisa valorizar o já valorizado, a gente precisa do metrô nas áreas onde o transporte é pior, nas periferias, né, em outros lugares da cidade, e não naquele lugar que o transporte já é razoável. Então, não adianta substituir um modal por outro, tirar o ônibus e colocar o metrô. A gente precisa somar o metrô. Assim como a gente precisa somar a bicicleta, enfim, somar as pessoas, que mais pessoas andem a pé, enfim, entendeu? Então, se for uma soma de modais, nós não vemos problema disso. Não é o que tem sido dito para Curitiba, né? A gente nunca sabe direito, porque esse metrô já foi inaugurado umas 4 ou 5 vezes, é pedra fundamental, é o contrato, é licitação, enfim, nunca se sabe aonde está essa obra, né? Mas hoje, aparentemente, ela vai apenas substituir o modal do ônibus, e aí não vai resolver o problema, você vai continuar com esse problema de transporte, porque vai substituir um modal por outro. A gente precisa adicionar modais. Então, candidato, queremos agradecer, inclusive o senhor terminou no tempo exato, né? E para finalizar, o senhor tem 3 minutos para fazer as suas considerações a partir de agora. Eu queria agradecer o espaço aqui do programa, dizer que é fundamental um espaço como esse, igualitário, onde a gente possa aprofundar temas. Não é isso que tem acontecido em vários espaços, né? Infelizmente, alguns jornais têm priorizado alguns candidatos em detrimento de outros, e a gente entende que isso é um crime contra a democracia, né? É um erro haver esse direcionamento para o eleitor de apenas 3 candidaturas. Há outras opções. Você tem opção, o PSOL é uma delas, e a gente quer continuar esse diálogo com você. Queremos que você acesse o nosso site, o www.bernardopiloto.com.br, o Twitter, o Instagram, o Facebook, todas as mídias sociais nós estamos lá, eu mesmo que respondo você. Então entra lá, conversa com a gente, vamos seguir esse diálogo, acesse o nosso site, há artigos sobre os mais diversos temas, sobre o nosso programa de governo e também sobre outros temas, né? Eu mantenho esse blog, esse site já há algum tempo, você pode me conhecer melhor acessando lá. Queria também dizer que tudo isso que a gente falou aqui depende também da sua participação. Depende de votar na gente no dia 5 de outubro, mas também depende da sua organização, de você continuar fazendo política. Política às vezes parece uma coisa muito chata. A gente fala assim, eu não gosto de política, mas o Sarney gosta de política, o Maluf gosta de política, o Renan Calheiros gosta de política. E se a gente não fizer política, só eles vão fazer política. Só aqueles que gostam da política. Então é importante que você participe no centro acadêmico, no DCE, na associação de moradores, no sindicato, na ONG, na pastoral, aonde você quiser. Participe, venha para a política, porque votar é só o começo, gente. A gente precisa se mobilizar, atuar conjuntamente. Você viu o ano passado, quando 30 mil pessoas foram às ruas, aquilo que parecia impossível aconteceu. A tarifa de ônibus em Curitiba baixou e nós podemos fazer muito mais. Portanto, a nossa campanha é também um convite para você vir fazer política com a gente, para você escolher outros candidatos, que não apenas esses 3 que são marcas diferentes do mesmo produto, né? Parece que a gente está lá no supermercado, onde tem o mesmo produto em várias prateleiras com marcas diferentes. E a eleição não pode ser isso. A eleição não pode ser a escolha apenas de uma marca. A eleição tem que ser a hora de você escolher um projeto.
E por isso nós chamamos você a votar no projeto do PSOL, a votar no nosso projeto, a votar especialmente no primeiro turno, onde a gente faz um voto do coração, um voto da nossa consciência tranquila. Você votar no PSOL, votar no 50, para governador, para senador, presidente, deputado estadual e deputado federal. Venha com a gente, votar é só o começo, preste atenção. Muito obrigado, candidato, pelo seu tempo na agenda para conversar com a gente. Professora Vanessa Fontana, obrigado por ajudar a gente a co-realizar esse programa. Professor Doacir também participar. E eu fico por aqui. Lembrando que esse programa também entrevistará outros candidatos. E eu fico por aqui e até a próxima.